Olá pessoal, bem-vindo ao treinamento Sonho de Sucesso. Hoje é o capítulo 1, a gente vai falar sobre consciência empresarial. Eu sei que é um assunto muito que assombra muitas pessoas e de grande importância para o nosso cenário, uma vez que ela é detentora do maior medo, inclusive, das pessoas que querem empreender, que sonham em empreender. A gente vai falar sobre as causas de falência empresarial. Eu não sei se você de repente já ouviu falar sobre isso. Com certeza sim, se você está aspirando a empreender ou já está empreendendo, com certeza em algum momento, se você chegou aqui, é porque você tem medo de que a sua empresa não dê certo, que o seu negócio não vá para frente, né? E nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Bom, a principal hoje causa de falência empresarial, a gente pode dizer que é a falta de planejamento, tá? No caso, não se planejar ou não se planejar corretamente. O que seria não se planejar corretamente, tá? Quando a gente fala de planejamento empresarial, nós estamos falando de um todo. É uma análise, é uma viabilidade. Normalmente, a pessoa, quando ela entra dentro da jornada empresarial, ela não se mune de informações. E isso acaba sendo vital depois para o funcionamento do negócio dela, porque ela não consegue sair de uma situação adversa rapidamente, porque ela não planejou aquilo antes. É mais difícil, o tempo de reação ele é mais demorado. E o problema de se ter um tempo de reação demorado em algumas situações é que se tem alguma coisa que ele é crucial para sua empresa, logicamente, é o lado financeiro, é o dinheiro. E os números eles não mentem. A matemática ela é muito rápida, ela só se atualiza muito rápido. Uma conta não paga, amanhã já tem juros e tem multa e assim sucessivamente. E o planejamento ele é necessário não só para abordar esse ponto, essa área financeira, mas também para abordar muitos outros pontos, como por exemplo a concorrência, o tipo de cliente que você quer almejar. E isso tudo ele é identificado por algo que ou as pessoas conhecem ou elas conhecem, mas não fazem. Que é nada mais nada menos do que o plano de negócios. Você provavelmente já deve ter ouvido falar disso, é o famoso business plan, né? Que todo mundo acaba utilizando em vários termos. É um plano de negócios, tá? Esse plano de negócio ele tem como objetivo pontuar todas essas relações, esses tópicos que eu acabei de te informar, que eu acabei de te dizer. Ele é um direcionador, ele é uma bússola para o seu sucesso. Ele é o que vai te nortear. Você tem que ir para lá, ou você tem que ir para lá. Ele vai te dar o planejamento, você vai ter se planejado anteriormente dentro da sua necessidade. O plano de negócio ele pode ser alterado ao longo do caminho, tá? Ele não só pode, como ele deve ser alterado ao longo do caminho. Porque nem sempre a empresa ela vai manter o mesmo pote. Ela pode manter, mas ela nem sempre vai acabar mantendo. Então é necessário muitas vezes a atualização também desse plano de negócio, tá? Mas no geral ele tem que valer por um período grande de tempo para que você consiga ter um norte dele, para que você consiga se planejar com ele, correto? Ele vai definir as suas metas, ele vai definir o que você necessita atingir, certo? Você é uma flecha e tem o alvo é o seu sucesso, é o plano de negócio, certo? Você tem que acertar esse alvo, né? E para que isso aconteça, você não pode almejar ir para o sul e pegar uma estrada que vai para o norte. Você não vai chegar no sul, correto? Então, o plano de negócio ele é para te orientar e ele é para te direcionar diretamente no seu foco, diretamente no seu objetivo, sem você conseguir ter a falta de ação necessária no tempo correto, tá? Ele vai te definir o ramo de atuação.
Muitas vezes você entra no negócio e você descobre, isso aconteceu muito comigo, que o negócio ele tem inúmeras vertentes que talvez você não conhecia ou que é possível para você. Só que nem sempre abraçar o mundo ou os negócios ou vários caminhos vertentes imagináveis é realmente saudável para o seu negócio. Como nós estamos falando aqui, nós estamos falando sobre causas de falência empresarial. Então, isso tudo significa a mortalidade da sua empresa, a mortalidade do seu negócio. Pode vir a ocorrer se você não estiver atento a esse tipo de coisa, tá? A esse tipo de situação. É muito importante isso, tá ok? Bom, clientes e suas necessidades. É muito importante você avaliar o seu mercado, avaliar os seus clientes. Nem todo cliente é igual e todo ramo tem suas particularidades, correto? Um comércio ele não trabalha igual uma indústria. O governo, muitos são fornecedores para o governo. O governo trabalha diferente de uma loja. Um banco trabalha diferente de uma indústria e assim sucessivamente. Cada um tem as suas particularidades, embora eles possam querer sim consumir o mesmo produto. Isso acontece, tá? Depende muito do seu produto, depende muito do seu serviço. Mas no geral, você precisa definir quem são os seus clientes e as necessidades dos seus clientes para você conseguir explorar elas. É muito importante você entender as necessidades deles, porque senão você não consegue explorar corretamente explorar todo o potencial do seu negócio. Você acaba focando e limitando a somente uma das coisas, a somente uma das situações, e você acaba perdendo o potencial do seu negócio. Isso não significa que, voltando, né, você também tenha que atacar para todos os lados. Não. Mantenha-se centrado, mas o plano de negócio ele vai te trazer toda a métrica necessária que você vai precisar, ou pelo menos você vai definir como explorar ele no determinado período que você projetar o seu plano de negócio. Você pode projetar ele, por exemplo, para 2 anos. Esse plano de negócio meu é para 2 anos. Esse plano de negócio é para 3, é para 5. Certo? Se você alcançar o objetivo antes, show, altera. Se você não alcançar, mantém, ok? Bom, ele vai definir as suas estratégias e consequentemente os seus indicadores de resultados. Ah, o que é isso? A estratégia é o que você vai adotar quando algo fugir daquele controle, quando algo se diferenciar daquilo que você planejou. Lembra, plano de negócios, plano de negócio, planejamento, certo? Plano de negócios. Então a estratégia ela vai definir qual é o seu, como você vai conseguir se portar, se conduzir, né, se aquilo fugir do seu planejado, se aquilo fugir de todo aquele escopo que você almejou, provavelmente perfeito, não é o ideal fazer nada muito perfeito, tá? Porque as coisas acontecem e os problemas acontecem, não é perfeito, não é o ideal. Eu, como experiência, te indico a fazer de uma forma que você consiga equilibrar e você consiga minimizar o risco, mas que você deixe o risco lá. Ele tem que estar lá, ele tem que estar, né, dentro do planejamento seu. Se ele não estiver dentro do planejamento é porque tem algo de fato errado, tá ok? Bom, e os indicadores são as métricas que você vai ter para conseguir te ensinar, te direcionar dentro daquele objetivo. Por exemplo, você estipulou que o indicador comercial seu de vendas, um exemplo, é um faturamento de R$20.000 para cobrir os seus custos e para manter a empresa ativa. Se ela não chegou, seu indicador está te mostrando que você não atingiu a meta, qual é a ação que você deve tomar. Você tem que pensar, você tem que planejar isso antes.
É essencial, é vital que isso aconteça. Bom, falta de experiência no negócio é o nosso segundo tópico, tá? E o mercado de atuação. Bom, quando a gente fala de falta de experiência no negócio, não significa necessariamente que você tenha trabalhado muito naquele negócio, ou que você tenha que conhecer aquele negócio, que você tenha que ter algum tipo de relacionamento com aquele mercado, aquele nicho. Não, não é isso, tá? É o indicado, sim, mas isso não é vital para o seu negócio ter sucesso, ou seja, para você não falir o seu negócio. Você pode sim adquirir essa experiência pesquisando, sim, conversando com outras pessoas, investigando o seu mercado de atuação, até porque se você for um investidor, por exemplo, ou for se tornar um investidor, você nem sempre vai conhecer do ramo do qual você vai estar investindo, certo? Você vai se tornar próximo do ramo conforme vai passando a sua caminhada empresarial. Porém, é necessário que você entre dentro de qualquer negócio munido de informações, munido de bagagem. Como que você vai adquirir essa bagagem? Pesquisando, tá? Se munindo de informações, fazendo cursos, participando de workshops, tem muitos gratuitos, inclusive, como esse, e você pode participar. Sempre também, claro, voltando no tópico 1, não esqueça do seu plano de negócios, tá? Bom, aqui a gente falou o fato de você não ter experiência ou contato com o mercado não significa que você não possa passar a ter essa experiência. Você pode adquirir ela. Existem meios hoje, o mundo na era digital de informação que nós estamos, ela te proporciona isso. Então dá para ser feito. Tá? Vai precisar de um pouquinho de engajamento, ser um pouquinho autodidata, isso é necessário para ser empreendedor. E você vai precisar analisar alguns aspectos, tá? Dentro da sua pesquisa, eu vou te dar um norte aqui. Você vai precisar pesquisar quem são os seus clientes, quem serão os seus clientes. Se você vai atacar o B2B, um B2C. O que é B2B? Negócios para negócios, empresas para empresas, resumindo, tá? B2C, negócios para consumidor, tá? Ou seja, venda de empresa para empresa, venda de empresa para consumidor, B2B, B2C, ok? Quem são os seus clientes? Quem você vai atacar? Quais são os clientes que você vai atacar? São consumidores finais? São indústrias de transformação, são comércios, você precisa definir quais são os seus clientes, tá? Para que você possa entender qual é a experiência que você precisa adquirir. Porque como que você vai adquirir uma experiência se você não sabe para quem você vai comercializar? Se você não sabe o que você vai executar, correto? O que você vai fazer para finalizar, para fidelizar esses clientes? E para encontrá-los, como você vai fazer esse encontro, correto? Você precisa colocar isso na sua lista de busca, na sua lista de pesquisa. Conhece bem os seus produtos ou serviços? Você conhece? Se você não conhece, você precisa pesquisar, você precisa se aprofundar. É redundante estar falando isso, mas é necessário. Você precisa muito de informação. O começo de qualquer empresa que vai se tornar bem sucedida, ela é a informação, é o que você está adquirindo aqui agora, é necessário, tá? Você possui estratégias para vendas iniciais e para momentos de crise? É algo que você precisa pesquisar, é algo que você precisa definir também, porque isso tem uma grande influência no seu sucesso. Da mesma forma que o oposto também, a recíproca é verdadeira. Se você também não estiver preocupado com esse tipo de coisa, também a falência ela é iminente, tá? Consequentemente, quem são os seus clientes potenciais? Nem sempre um cliente é um cliente potencial, tá?
existe uma grande, como que eu posso dizer, dúvida em relação a isso, né? E muitas pessoas confundem muito isso. Ah, um cliente é um cliente. Não, não é. Não necessariamente. Você pode ter um cliente e ele não ser potencial. O que é um cliente potencial, então? Um cliente potencial, em suma, resumidamente, ele é um cliente que vai trazer escalabilidade para o seu negócio. A curto, a longo prazo, não importa. É um cliente que vai trazer escalabilidade para o seu negócio, tá? Não é um cliente pontual, ele é um cliente potencial, tá? Deu pra entender? Por que ele deve comprar de você? Qual é o seu diferencial? Vejo muitas pessoas hoje maltratando clientes. Abrem negócio ou colocam pessoas em comércios. Você deve ter passado muito por isso já. E coloca uma pessoa que não tem perfil para estar atendendo, para estar lidando com o público, que não tem um sorriso no rosto, para lidar direto com o cliente. Correto? Então por que ele deve comprar de você? Por que eu coloquei em chaves aqui, ou em aspas, o deve? Porque ele não deve, ele não tem a obrigação de comprar de você. Você que deve cativar ele. É sempre o fornecedor, no caso o empresário, a empresa, que ela deve cativar o seu cliente, não o contrário. Então é necessário muito ter uma consciência sobre isso, tá? Bom, em terceiro ponto, investir errado, a famosa capitalização errônea, errada, ou do que você quiser chamar, é um dos principais tópicos de causa de falência e mortalidade de empresas no Brasil, tá? Não sei lá fora, né? Falando de fatores internos aqui, no Brasil com certeza esse é um dos maiores fatores, tá? Bom, esse fator ele se dá principalmente no aspecto de cálculo de custos. Ah, como assim? Cálculo de custos? Cálculo de custos do seu planejamento. Tá vendo como tudo está interligado? No seu planejamento, lá atrás. Correto? Por exemplo, muitas empresas, muitas pessoas que vão abrir o seu negócio, elas não entendem que ela vai precisar sobreviver durante um tempo, certo? Ela não vai sair amanhã vendendo tendo clientes, pode até ter, mas pode não ser o suficiente para pagar todos os custos. Ela precisa desse planejamento, ela precisa entender como que ela vai viver, como que ela vai sobreviver e como ela vai manter o negócio. E isso eu já estou falando independente se for o microempreendedor individual ou o cara que está montando uma média empresa, tá? Ele precisa aprovisionar, ele precisa entender a relação capital de giro dela, tá? Capital de giro não é necessariamente ter um aporte financeiro grande lá dentro da empresa, é você entender como que você vai sobreviver, você ter isso muito bem definido, muito bem esclarecido com você. E se acontecer qualquer problema, por exemplo, você trabalha com projetos, você fecha um projeto, você vai ter dinheiro para entregar o material. Você trabalha com produto, você vai ter dinheiro para comprar matéria-prima. Você trabalha com serviços, você vai ter dinheiro para ir lá prestar o seu serviço e esperar o período de recebimento. É algo a se pensar. As empresas não pagam à vista. Todas elas, 99% das empresas no mercado interno, elas faturam. O que é um faturamento? É um pagamento a prazo, é um pagamento pós-emissão de nota, é um pagamento posterior, que normalmente varia de empresa para empresa. Tem empresas que pagam após 10, 15, 20, 28, 30, 45, 60, 90, 180 dias. Eu já conheci empresas que depois que você entrega o produto para ela, ou você presta o serviço para ela, ela te paga 180 dias depois. São grandes empresas do mercado que adotam esse tipo de prática. Se é errado ou não, se é consciente ou não,
cabe a ela e cabe também a quem está fornecendo se prestar a isso ou não. Mas se você se prestar a isso, você precisa ter o planejamento evidente para quem você vai fornecer e se sua capitalização ela suporta isso. É muito importante, tá? Bom, como a gente falou, o cálculo de custos iniciais muitas vezes é um desses fatores, que é o material, é você conseguir aprovisionar material. E aqui tem outras coisas também que para te dar um norte, você entender melhor como funciona, mas são coisas relacionadas a despesas, impostos, capital de giro e materiais, tudo aquilo que a gente já abordou, tá? Motivação empresarial versus a capacidade de fazer acontecer. Pô, isso é importantíssimo. Vou fazer um quiz aqui agora. Dá uma olhadinha nesses tópicos. Ter vontade, aspas, de ser bem-sucedido não faz o negócio acontecer. Ser somente esforçado, ter somente paixão pelo negócio, saber operacionalizar a empresa, saber somente administrar. Qual desses tópicos estão errados e qual desses tópicos estão certos? 5 segundos para você pensar. Time over. Nenhum deles está certo. Nenhum. Todos estão errados. Certo? Todos estão errados. Você não pode ter nenhuma dessas posturas. A motivação errada, ou seja, colocar o seu esforço, colocar a sua motivação em algo somente por fazer, como está dizendo, motivação versus a capacidade de fazer acontecer, ela é importantíssima. Você não pode ser somente esforçado e não ter informação. Você não pode só ter a vontade de ser bem sucedido, mas não conseguir fazer o negócio virar. Você não pode ter só paixão por aquilo que você faz e de repente o negócio não ser rentável, não ser viável, você vai se frustrar. Você não pode só, o famoso mão na massa, né? Saber operacionalizar a empresa, não, eu sei fazer, mas você sabe administrar, você tem que aprender a administrar também, certo? Da mesma forma o contrário, não, eu só sei administrar, então você precisa buscar informação também, você precisa se respaldar também de como operacionalizar. Você não precisa necessariamente saber fazer, mas você precisa saber como faz, certo? Beleza? Bom, a gestão ou administração da empresa, ela é também um dos fatores. Eu creio que na minha humilde opinião é o segundo maior fator de falência empresarial, tá? Porque simplesmente gerir uma empresa ela é muito mais complexa do que ela aparenta. Ela não é só aquilo, certo? De eu vou montar uma empresa e vamos lá, oba-oba. Não é isso. Gerir uma empresa é ter responsabilidades, muitas responsabilidades. Responsabilidade com o seu fornecedor, responsabilidade com os seus clientes, responsabilidade com o seu negócio, responsabilidade com o governo. Sim, né? Não vou dizer se é bom ou ruim a gente pagar o imposto que a gente paga, mas sim, tem uma responsabilidade de pagar impostos, tá? Bom, de início você tem que saber simplificar o máximo possível o seu processo. É sempre o mais indicado. Você deve processuar a sua empresa, o seu negócio, você deve entender aonde começam as coisas e aonde elas terminam. Isso faz parte da administração, isso faz parte do gerenciamento, mas não coloca muitas coisas ao mesmo tempo. Isso vai ser prejudicial para você no início. Tá bom? Ela vai ser prejudicial para você no início. Você deve ter a consciência de que a gestão ela é essencial e vital para o seu negócio. Bom, muitas pessoas elas têm a consciência de que você deve entrar no negócio e se você ganhou mais do que você gasta é porque tá tudo certo. Não é isso, tá?
Você não consegue gerir uma empresa dessa forma. Ah, vou colocar, se eu cobrei 500 e gastei 200, eu tive 300 de lucro. Você não deve fazer as coisas dessa forma. Você deve se munir um pouco mais de informação. Isso não é somente o necessário. Não dá, tá? É pouco. Então você precisa saber, lembra lá atrás, dos seus indicadores. Você deve saber o quanto você precisa de lucro, o quanto você precisa de rentabilidade, o quanto você vai reinvestir, o quanto você vai retirar. Tem todos esses fatores, tudo bem? Pesquisa bastante. Você deve ter a consciência de que a gestão é essencial e vital para o seu negócio. Isso é muito importante. Infelizmente as pessoas deixam de lado a gestão e elas empurram isso com a barriga. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pare agora se você está empurrando seu negócio com a barriga. Pare agora. Isso vai te trazer prejuízos catastróficos. Não faça isso, hipótese alguma. Faça o seu negócio da maneira correta. Se você fizer ele da maneira correta, o que é a maneira correta? Como eu te falei, simplifica. Faz o básico do básico, mas faz. Controle quanto entra, quanto sai, o porquê sai, o quanto é seu, o quanto é da empresa, o quanto é de imposto, o quanto você gasta com software, com transporte, com... Tenha isso muito bem relacionado, porque você vai saber onde você está gastando muito, aonde você pode gastar mais, o quanto vai te sobrar mais. Se você economizar aqui, você vai conseguir ter melhores métricas do seu negócio. Não vai ser um negócio famoso a Deus dará. Tudo bem? Sexto tópico, depender de apenas um ou poucos clientes. Nossa, isso é terrível, tá? Isso é terrível. Ter um cliente fiel, ele é ótimo, saudável e deve ser cultivado. Mas jamais você pode ficar apenas num cliente, jamais, tá bom? Porque se você pode descobrir amargamente quando ele te deixar, tapinha nas costas, tchau, tchau, que ele não é tão fiel. Por quê? Porque ele é mau? Não, porque é negócio. Negócio é assim. Você vai optar por quem vai te agregar e te gerar mais valor. Hoje pode ser você, amanhã pode ser B, como depois pode ser C, como depois pode voltar a ser você. Tudo bem? Não mantenha só um cliente. Isso é horrível. Procure sempre manter pequenas empresas, pequenos clientes ou médios clientes, mas dentro de no mínimo 10 clientes. Esse é o saudável, tá bom? Você vai levar um tempo para se reestruturar se esse cara te deixar. Se você manter um cara ou poucas pessoas ou poucos clientes, você pode levar um tempo para se reestruturar, e esse tempo ele pode ser o tempo da sua falência. Porque se você demorar 3 meses, dependendo do seu nicho de atuação, para conseguir novos clientes, como que você vai sobreviver por 3 meses? Pode ser que você tenha lucrado por 6 meses com aquele cliente, e todo o seu lucro você vai perder em 3 meses quando ele te deixou. Isso não pode acontecer, tá bom? Bom, tenha sempre uma base de clientes, como eu falei, no mínimo de 5 a 10, tá? É o famoso colchão, né? Já ouviu falar do colchão? Então, é o colchão. Mantenha sempre o colchão da casa, onde você vai poder deitar e dormir tranquilamente, sem ter dor nas costas, tudo bem? E no pescoço, né? Bom, último tópico. Você já ouviu o ditado que o olho do dono engorda o porco? Pois é, a falta de comportamento empreendedor é isso. Esse ditado, eu até coloquei ele em evidência primeiro, porque ele reflete isso, tá? Não deixe os negócios, como eu disse anteriormente, a Deus dará. Não faça isso, tá? Não misture as contas da empresa com as contas pessoais. Isso é ruim. Eu sei que tá te dando a dor no coração ouvir isso, mas não faça isso de jeito nenhum, tá? Mantenha muito bem discriminadas as suas contas pessoais e as suas contas empresariais. Priorize as contas da empresa.
O que sobrar é seu. Sinto muito te dizer isso, mas é a realidade, tá bom? Se você utilizar as contas da empresa, você utilizar os recursos da empresa para pagar suas contas pessoais, duas uma, ou você não vai conseguir sustentar a curto prazo, ou sua empresa vai quebrar. É simples assim, tá? Não tem muito para onde correr. Estar atento às mudanças e alterações internas e externas é essencial para o sucesso do seu negócio, tá? As alterações externas é política, mercado, rede social, porque, por exemplo, se o seu negócio está muito focado hoje no Facebook e o Facebook deixar de existir, adeus negócio. Esteja sempre antenado, tá bom? Política. Se o seu negócio está respaldado em uma determinada lei e os caras entraram com uma sanção lá, não sei do que, não sei da onde, acabou seu negócio, tá? Fique atento. O mercado que a gente diz é o nosso mercado mesmo, de atuação, nichos, empresas, tá? Esteja atento no seu mercado de atuação, esteja atento a novidades, esteja atento a mudanças, esteja atento a migrações. Por exemplo, a Kodak, vocês lembram da Kodak? Quem é que não lembra da Kodak, não é? A Kodak, ela vendeu absurdamente, ela teve 95%, se eu não estou enganado, eu posso estar errado, tá? Mas se eu não estou enganado, das vendas de papel, filme, durante um determinado ano, não me recordo se é 98, 95% das vendas do mundo, se eu não me engano, é 98, tá? Depois vocês dão uma pesquisada. Em 2001, se também não me falha a memória, ela quebrou. Porque entrou o celular, entrou você entendeu? Talvez a Kodak não esteve atento às mudanças do mercado, porque ela poderia ter empregado todo o faturamento dela que ela arrebentou em 98 para investir em novas tecnologias e para acompanhar a alteração que novos players trouxeram para o mercado, tudo bem? E as tomadas de decisões gerais, tá? Esteja sempre ligado e atento às tomadas de decisões da sua empresa. Não deixe só para os outros, tá? Assuma as responsabilidades. Esteja atento, esteja junto, esteja presente. Por mais que você não vai se envolver, se você tem uma empresa com algumas pessoas que tomam decisão, não é o ideal você tomar as decisões por ela, tá? Todas as vezes se envolver, bypassar ela, não é o legal. Mas não significa que você deve ser negligente com as suas decisões, com as decisões na realidade da empresa, certo? Com as tomadas de decisões que estão sendo feitas em nome do seu negócio, tá? Esteja muito bem atento sobre isso, tá bom? Bom, eu me despeço por aqui. A Sonho de Sucesso agradece muito você ter continuado até o fim. E, cara, o seu sucesso é o nosso